Bom dia, prazer. Acho que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a nenhum de vocês. Mas eu cometi um grande erro, uma grande gafe, eu trouxe um PowerPoint, mas eu prometo que eu não vou imprimir, não vou fazer nada insustentável com ele. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco para vocês, representando o Grupo Pão de Açúcar. Eu, antes de começar falando um pouco pessoalmente, tenho bastante interesse sobre esse assunto. Acho que a Samira falou bem, a gente achar que a gente não tem a ver com isso agora, acho que já não tem mais discussão sobre a tendência e nem a necessidade desse tipo de ação. Acho que como cidadão, independente de como profissional, todos nós devemos começar a pensar um pouco mais nesse assunto e como que a gente pode ajudar, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional. O Grupo Pão de Açúcar, como a Samira falou algumas vezes, tem algumas atitudes e ações ligadas a esse assunto ou ao plano de ação de produção e consumo sustentável. Eu trouxe especificamente o tema das marcas exclusivas, que é o que hoje eu represento dentro do grupo, trazendo um pouco o que a gente está fazendo também com essas marcas. Então eu vou aí pedir a licença poética de não entrar nas sacolinhas plásticas, de não entrar nas lojas verdes e nas coletas que a gente tem em parcerias aí com a Unilever e muitas outras ações que a gente faz, e ficar realmente um pouco mais no que a gente está fazendo hoje dentro das marcas exclusivas do grupo. Tem um botão? O PowerPoint só atrapalha mesmo, não? Não imaginava. Falando um pouco do grupo, só para, imagino que todo mundo conheça, mas alguns highlights. O ano passado o grupo teve 57 bilhões de reais em venda, aí, se tornando, ou já sendo, mas consolidando mais uma vez como o primeiro varejo no Brasil, então o maior grupo de varejo do Brasil, dividido aí numa estrutura multiformato. Então a gente tem principalmente os dois grandes negócios, que é o negócio de varejo alimentar, que é o Extra e Pão de Açúcar, basicamente, e o nosso negócio de eletro e casa, né, que é a Casas Bahia e o Ponto Frio. A gente está hoje com praticamente 2.000 pontos de venda, então são mais de 1.800 pontos, em 19 estados do Brasil. A gente realiza mais de 600 milhões de vendas ano, então são gerados mais de 600 milhões de tickets no caixa todo ano dentro das nossas lojas, e a gente está falando de uma área de venda aí de 2,9 milhões de metros quadrados, o que vai também totalmente aí junto com o que a Samira apontou da capilaridade que a empresa consegue ter, estando aí em todo o Brasil. Uma rápida divisão: o nosso maior número de lojas está hoje em supermercados, mas a gente também tem um número considerável de hipermercados, de mini-mercados e de drogarias e postos, além das lojas de eletro, aí, que também são quase 1.000 pontos de venda. Entrando na tal da capilaridade, hoje a gente está aí em todas as regiões do país, mais focada na região sudeste, mas também com uma considerável presença no nordeste, principalmente com o eletro, e também um pouco aí em todas as outras regiões do Brasil. Um detalhe aí sobre o grupo: a gente mudou, assim como toda a população brasileira, a nossa atuação. A gente não está mais naquela pirâmide básica, a gente já está aí no losango, que é hoje como funciona a nossa população, a classe C, a classe dominante. Então a gente trabalha de uma forma em que todos... Eu posso ficar parado, estou te atrapalhando. Em que todas as nossas bandeiras... Oi? Parada é ruim, né? Em que todas as nossas marcas, ainda mais desse tamanho, parece um poste, né? Se eu ficar parado aqui, ainda mais. E aí, então, atendendo a todas as classes sociais, dando oportunidade de que toda a população, de uma forma ou de outra, possa ter o seu consumo necessário e que ele seja, de preferência, na nossa rede. Entrando um pouco sobre as nossas marcas, não sei se todo mundo tem ciência do que a gente está falando. A gente tem hoje 5 marcas dentro do grupo, 4 delas alimentares e uma que é a Finlandec, que é uma marca de não alimentos, que é uma marca de utensílios e cama, mesa e banho. Rapidamente, uma introdução: Qualitá é hoje a maior marca que a gente tem no grupo. A gente está falando de uma marca que tem praticamente 1.700 itens, então são mais de 1.500 produtos. A gente vende leite, vende frango, vende alface, vende, enfim, todo o mercado alimentar praticamente hoje é atendido pela marca Qualitá, que foca realmente em ter um custo-benefício bom para o consumidor. Nós temos a marca Taek, que é hoje a maior marca de saudabilidade do Brasil, então a gente trabalha nesse âmbito. Ela é uma marca que
feliz e infelizmente, hoje é a mais ligada dentro do grupo com esse tema de sustentabilidade, mas nós vamos falar um pouco sobre isso. A nossa ideia é não trabalhar só com ela, mas sim com todas as nossas marcas ligadas a esse assunto. Talvez lá atrás, há mais ou menos 6, 7 anos, quando essa marca começou a ficar forte, ainda era algo que se discutia, como é que se a gente faz sustentabilidade ser tendência, como é que a gente faz sustentabilidade ser estratégia. Hoje isso já é passado, isso já é fato, então não faz mais sentido você ter uma marca ligada a isso, a gente tem que ter no cerne do negócio esse assunto. Nós temos também a marca Casino, que é uma marca importada, são produtos de todo mundo, que são selecionados na França e trazidos para o Brasil exclusivamente pelo Grupo Pão de Açúcar. Hoje a gente tem praticamente 200 produtos nessa marca, mais focados em gastronomia gourmet, desde produtos indulgentes, chocolates, biscoitos, passando aí por massas, molhos e produtos salgados. Nós temos, por fim, em alimentos, a marca Clube de Sommelier, é uma marca ainda um pouco menor, que é uma marca de vinhos, que hoje a gente traz vinhos de 9 países, a gente deve partir para o 10º país nesse ano, e que é uma marca que tem aí mais de 60 rótulos de vinho, tanto para os iniciantes, como para os já iniciados nesse tipo de produto, que são os vinhos mais reservas e gran reservas que a gente vai começar a ter. E, por fim, a marca Finlandec, que é uma marca nova, a gente está lançando ela agora, para o Dia das Mães, que é uma marca focada em que a gente chama de cameba, que é cama, mesa e banho. Então, ela não traz alimentos, ela traz utensílios, ela traz almofadas, ela traz lençol, pratos e etc., e é uma marca que vocês devem começar a ter mais contato. Ela, assim como Qualitá no mundo alimentar, ela é uma marca que foca na relação custo-benefício para o consumidor. Então, esta é a nossa 5ª marca recém-chegada na família. Falando um pouco aí sobre as marcas exclusivas, o alinhamento do grupo com o PPCS, falando também aí um pouco sobre eu e este assunto, eu não conhecia especificamente a fundo o plano de produção e consumo sustentável, eu estudei bastante esse plano. É bastante interessante que, mais uma vez, ele entra naquilo de, poxa, a gente tem que ter um documento formal falando de um assunto que é quase óbvio, né, para a sociedade atual. Mas assim que é, né, a gente precisa estabelecer, eu não sei se a última versão é de 2010, que foi a que eu tive mais contato, mas é isso, né? Infelizmente tem que ter Joanesburgo, tem que ter Marrakech, tem que ter o PPCS para a gente falar um monte de coisas que deveriam já ser óbvias e praticadas naturalmente. Mas é assim e nós estamos juntos para, nesse momento, como o Grupo Pão de Açúcar, fazer o máximo de ações dentro desse plano. O que eu trouxe como ponto de partida, e não me atendo muito às palavras aqui, é que quando a gente fala, principalmente para as marcas exclusivas, sobre esse assunto de sustentabilidade, o nosso objetivo é que a gente feche um ciclo inteiro sustentável, trazendo benefícios para o consumidor, para a sociedade e para a empresa. A gente, infelizmente, ainda não está falando de uma ONG, nós estamos falando de um grupo, de uma empresa, ela necessita ser rentável, gerar lucro. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, esse assunto nunca pode ser esquecido. E talvez, se ele for, vai fazer a gente ficar num mundo ideológico e utópico que a gente não vai conseguir realizar lá na frente. Então, todas as ações que nós fazemos e todas as que eu vou trazer aqui, elas têm sim um cunho, às vezes até um início econômico, não necessariamente sustentável. Mas no momento em que a gente sempre vislumbra entregar o melhor para a sociedade e para o consumidor, naturalmente a gente está entrando cada vez mais em ações que, de uma forma ou de outra, têm esse cunho sustentável, porque hoje a sociedade necessita disso. Então, isso é uma entrega necessária para o nosso consumidor. E quando a gente paraleliza isso com quais são os objetivos gerais do PPCS, a gente já vê um total alinhamento desse raciocínio dentro do grupo com o raciocínio proposto pelo plano de ação. Eu trouxe um formato para contar um pouco o que a gente está falando, inicialmente baseado nos 3 pilares básicos da sustentabilidade, totalmente discutíveis, hoje se falam em 5, se falam em 8, tem um monte de teorias diversas, mas esses 3 eu acho que eles são indiscutivelmente importantes. Então eu vou trabalhar um pouco em cima desses 3. Quando a gente fala do cunho econômico, e é claro que eles se mesclam muito, eles acabam se mesclando bastante, mas quando a gente fala de economia, a gente, com as marcas exclusivas, a gente parte um passo à frente, um passo com vantagem nisso, porque a gente naturalmente está falando de produtos que eles têm que chegar no final para o consumidor com um custo-benefício, às vezes, melhor do que a indústria consegue entregar. Então, necessariamente, a gente, durante todo o processo de desenvolvimento de produtos de marcas próprias ou marcas exclusivas, a gente está falando de produtos que a gente estuda a fundo para que eles tenham o menor custo possível.
E isso necessariamente impacta em utilizar menos matéria para fazer esse produto. Então, as embalagens serem as mais econômicas possíveis e, portanto, usar o mínimo de material possível. Todo o fluxo do produto, de onde ele vai sair, como é que é a entrega dele até o centro de distribuição, como é que é a entrega do centro de distribuição até as lojas. Tudo isso é estudado a fundo de modo a reduzir. E aí, como eu falei, inicialmente é pensado no custo, mas isso necessariamente se impacta em reduzir qualquer tipo de matéria ou material utilizado nesse processo, até chamando de material o quanto você emite de carbono para levar o produto da fábrica até o centro de distribuição do Grupo Pão de Açúcar. Então, isso faz a gente já começar com um passo à frente que nos ajuda quando a gente fala de pensar em sustentabilidade. Um ponto importante sobre embalagem, que é um tema sempre aí levantado, é que quando a gente fala de estudar as embalagens, a gente não está falando especificamente de usar o mínimo de material. A gente está falando de mitigar o uso excessivo. Muitas vezes a gente acaba caindo no erro de achar que se você usar muito pouco material, sempre é melhor. Mas se isso fizer com que o produto não tenha tempo de vida na prateleira, não tenha shelf life, e acabe sendo jogado no lixo depois, jogar alimento no lixo talvez seja o ponto mais insustentável de tudo que possa acontecer. Então, quando a gente fala de estudar os produtos, a gente está dizendo de estudar a mitigação máxima de excesso de material, e não o uso mínimo de material. Isso tem um ponto aí de uma linha tênue entre esses dois aspectos, mas que é importante dizer, porque muitas vezes é levantado a embalagem. A embalagem é o grande vilão, e não necessariamente. A embalagem também serve para proteger os alimentos ou qualquer tipo de produto, seja um prato se ele quebrar, seja um alimento se ele estragar. Então, quando a gente fala de estudar, a gente fala de estudar a fundo todo esse processo envolvido no desenvolvimento de um produto. E fora isso, entrando aí num outro aspecto que vai na questão da capilarização e vai na questão da gente estar em todo lugar, a gente está com um projeto que também tem um cunho econômico, mas liga com sustentável, que é o desenvolvimento de fornecedores locais e regionais. Isso é bastante importante para a gente hoje. Não adianta eu pegar, por exemplo, a água sanitária, dando o exemplo que nós realmente estamos desenvolvendo, e eu pegar um fornecedor aqui de São Paulo ou do Sul e levar isso para o Nordeste. Além de eu estar emitindo um monte de carbono, um monte de resíduo no ar, eu estou custando mais caro. Isso não é o intuito desse tipo de produto. Então, o desenvolvimento de fornecedores regionais é algo bastante importante para a gente, que a gente está evoluindo bastante e que a gente já tem aí citado alguns exemplos, papel higiênico, café, água sanitária mesmo, sorvetes, e muitos outros que a gente está desenvolvendo. Então, esse já é um pé a mais, e quando a gente encara a sustentabilidade como necessidade, não mais como, vamos ver como é que a gente encaixa ou não encaixa, isso também se torna mais ainda necessário para a vida do nosso negócio. Então, esse é um detalhe que eu queria pontuar para vocês sobre o fornecimento regional que a gente tem e que, mais uma vez, está totalmente ligado com uma das citações aí do PSC, do PPSC, que é o objetivo estratégico tendo referência a toda a diversidade estruturada hoje no Brasil, que, como a gente bem sabe, é um continente, né? Não é um país, o tamanho que nós temos de terras por aqui. Partindo um pouco para o outro pilar, que é o pilar de meio ambiente, esse talvez seja o pilar, infelizmente, ainda mais simples de se ver em relação com a sustentabilidade, talvez porque ela nasceu no começo muito como uma coisa só ligada ao meio ambiente, e não ligada a toda a questão de sociedade. E aqui nós temos um projeto que é um pouco mais conhecido, que é o Ciclo Verde de Taek. Esse projeto Ciclo Verde, ele é um projeto bastante interessante e bastante desafiador. A ideia geral dele nada mais é do que pegar alguns materiais a serem reciclados, nesse caso papel, que nós temos nas nossas centrais de coleta nas lojas do Pão de Açúcar, e transformar elas em embalagem para uma das nossas marcas, que é Taek. Mas ele não é tão simples assim, né? Esse processo, para ele se tornar, de fato, e assinado embaixo como sustentável, ele envolve toda a cadeia processual dele. Então, o primeiro ponto a ser estudado é como vai tirar das lojas esse material para levar para cooperativas reciclarem eles, de modo em que você não onere ou dessustente mais o meio ambiente do que se você comprasse um papel qualquer em determinada fábrica ou indústria produtiva. A partir do momento em que a gente selecionou essas cooperativas, e aí nós estamos falando de termos selecionado, infelizmente, apenas 5 cooperativas, porque a gente está falando, primeiro, sobre essa questão de distância, não adiantava achar cooperativas muito distantes. E segundo, e mais triste ainda, a gente ainda tem muitas cooperativas que elas têm trabalho infantil,
que elas têm trabalhos ilegais, que elas não têm condições mínimas de trabalho, e não adianta produzir um papel sustentável só porque ele é reciclado num lugar em que você tem uma criança fazendo isso ao invés de estar estudando. Então a gente checou diversas cooperativas até chegar em cooperativas que tinham todas as condições legais e processuais e morais e educativas que a gente, ou que se julga, claro, como corretas. A partir desse momento, a gente foi para a segunda etapa, que foi desenvolver a governança dentro dessas cooperativas. Muitas delas são, a gente sabe, elas não são realmente empresas, elas são cooperativas de trabalhos manuais. Então, a gente ajudou eles a terem governança administrativa dentro dessa cooperativa. Qual é o recebimento dessa matéria? Depois que eu pego esse papel, como é feito o processo e controlado esse processo, garantindo a otimização de todo o processo, e, no final, realizar a venda desse papel para as nossas gráficas, que é a próxima etapa do processo, que é desenvolver as gráficas. A gente hoje não tem indústrias, a gente terceiriza a nossa produção, nós temos parceiros e fornecedores. Então, a gente precisa garantir que este fornecedor X vai comprar o papel ou a embalagem de determinada gráfica, que vai imprimir esta embalagem no papel vindo desta cooperativa, que vai utilizar uma tinta correta e sustentável, para no final do processo garantir realmente, quando a gente fala de um ciclo verde, em que a embalagem lá no fundo, ou lá no final, nas mãos do consumidor, é sustentável, ela é de fato sustentável, e não simplesmente com papel reciclado de qualquer forma para dizer que é bonito ser reciclado. Não é essa a ideia do ciclo. Então, todo esse processo, o grande ponto desse processo é todo o ciclo em que a gente desenvolveu, desde pegar o material no Pão de Açúcar e levar para a cooperativa, até garantir que o fornecedor vai fazer a embalagem com aquele papel, de fato, seguindo todo esse processo. E isso ainda traz, fora os números que eu já vou dizer, uma coisa muito importante, que é não há uma oneração de custo ou de preço nesses produtos. Como a gente desenvolveu toda a cadeia, como a gente desenvolveu a governança dentro das cooperativas, como a gente desenvolveu cooperativas que, em termos de distância física, são otimizadas, quando a gente chega lá na frente, o produto não precisa custar mais caro por ter esse tipo de embalagem. E isso é muito importante para um processo realmente sustentável também para o consumidor. Não adianta ele ser muito mais caro e o consumidor não ter condições de comprá-lo. Então, isso é muito positivo desse ciclo. Fora alguns números, nós tivemos 300 toneladas de papel reciclados em 2012 com esse projeto. 20% dos produtos de TAEC utilizam o VitaCarta, que é o papel originado de todo esse processo, e a gente não tem essa oneração de custo. Mas a gente sabe e acredita que isso ainda não é suficiente. A gente sabe que hoje a gente tem uma grande marca que é Qualitá, que não entra nesse ciclo. A gente sabe que hoje 20% do portfólio de TAEC não é suficiente quando a gente está falando de algo que é uma necessidade, e por isso a gente vai relançar esse projeto como novo de novo. Ele tira o cunho verde de dentro, que é algo muito ligado somente à marca TAEC hoje, e a gente traz algo que é ligado a tudo, que é o novo de novo. E a ideia desse ciclo é que, sendo novo de novo, ele possa ser aplicado a todas as marcas que nós temos hoje, com maior ou menor facilidade. Quando a gente fala de uma marca importada, nós estamos dizendo de algo vindo de outro país, não é tão simples o fluxo, mas em 2014 a gente inicia o projeto com o Qualitá. E aí, a título de curiosidade, quando a gente pega, por exemplo, um produto que, desde do seu nascimento, né, da sua concepção, utilizou esse processo, que é, por exemplo, os chás da marca TAEC, se a gente expandir isso só para os chás da marca Qualitá, hoje a gente está falando de um volume que é 4 vezes maior. Então, qualquer produto Qualitá que a gente vai expandir esse processo, aumenta muito o tamanho do projeto em relação à TAEC, que é uma marca hoje mais ou menos 4 vezes menor. Então, isso é um projeto que a gente tem, que já está em andamento, vocês devem começar a ver, a partir de junho, julho, nas gôndolas do Pão de Açúcar, este selo, e não mais o ciclo verde, e a partir do ano que vem, nas embalagens de Qualitá. Podem comprovar, e se não tiver, podem cobrar. A ideia é que, a partir de 2014, obviamente, é pouco a pouco, mas que a gente inicie com a marca Qualitá o novo de novo. E aí, por fim, também, ligando isso a algumas questões aí do PPCS e de outros acordos firmados, está inteiramente relacionado quando a gente fala sobre os 3 R's, né? A gente está totalmente ligado ao ciclo verde, e quando a gente fala sobre a questão do aumento de resíduos, a Samira colocou bastante, né, do que fazer. Óbvio que a gente tem baterias, coisas muito mais delicadas, mas também, por que não, o papel, as embalagens e todo tipo de resíduo
que a gente mesmo, né, como pessoa física, está jogando aí para fora da janela, entre aspas, às vezes, infelizmente, para fora da janela mesmo, até hoje, e muitas vezes não sabe para onde vai, e o Novo de Novo traz um pouco esse intuito. E para fechar o terceiro ponto, que é de sociedade, eu trouxe 2 projetos. Na verdade, quando a gente fala de desenvolver fornecedores locais, logicamente, isso está muito ligado à sociedade, e quando a gente fala mesmo de reciclagem também. Mas eu trouxe 2 projetos específicos que têm uma ligação ainda mais intensa com esse tipo de ação desse pilar de sociedade. O primeiro desses projetos é o QDO, ou Qualidade Desde Origem. Ele é um projeto de 2008, que é o logo da direita ali na tela. Ele é um projeto de 2008, ele não é um projeto exclusivo das marcas exclusivas ou das marcas próprias do grupo, ele é um projeto hoje bastante maior, mas que também se aplica às marcas, por isso eu trouxe. Ele começou em 2008 com a categoria que a gente chama de FLV, que são frutas, legumes e vegetais. Ele foi expandido em 2009 para 2010 para carnes, isso com a marca Taek, ela foi piloto nisso. Hoje ele é um projeto amplificado e para todas as carnes vendidas no Grupo Pão de Açúcar e todas as frutas, legumes e vegetais, incluindo todas as de marca exclusiva, aí não só Taek, mas também Qualitá. E o segundo projeto é um projeto mais novo, que é o PEC, que é o Programa Evolutivo de Qualidade, que é um projeto que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente, que foi lançado no começo desse ano, aí sim exclusivo para as marcas exclusivas do grupo. O QDO, então, como eu falei, pega todos os fornecedores de frutas, legumes, vegetais e carnes, que são todos fornecedores de produto in natura, entre aspas, vamos chamar assim. A grande ideia é garantir a rastreabilidade da matéria-prima e desses produtos. Como ele, muitas vezes, é a própria matéria-prima, é garantir que aquele produto que está sendo vendido na loja do Grupo Pão de Açúcar, seja um Extra, seja um Pão de Açúcar, um mini mercado ou o que for, ele foi rastreado desde a sua concepção. E aí, quando a gente fala de carnes, a gente está indo até o sêmen que origina, o gado que vai originar a carne, e quando a gente fala de frutas, legumes, vegetais, a gente fala de toda a criação da semente, que depois vai ser plantada. Não estamos falando só da plantação, estamos falando aí desde o início mesmo, de como é que foi concebido o que vai gerar aquele produto. Esse processo, esse projeto, ele é realizado através de auditorias, é feita uma autoavaliação de todos os fornecedores, e qualquer fornecedor em que gere algum tipo de dúvida ou estranhamento sobre a autoavaliação, ou porque melhorou muito de um período a outro, ou porque é um fornecedor que o produto final não está sendo entregue com um processo tão bom quanto ele diria que teria, ou qualquer coisa desse tipo de dúvida, a gente vai lá e faz uma auditoria com um parceiro, nós mesmos, para identificar se tal não está sendo realizado. E o segundo ponto que é muito importante, tanto no QDO quanto no PEC, que eu vou ser repetitivo quando eu for falar do PEC, que é o desenvolvimento desses fornecedores. Não adianta a gente ir lá, mensurar e dizer, você não passou, muito obrigado, até logo. Isso não tem nada de desenvolvimento, isso não tem nada sustentável, isso não tem nada de economicamente bom para nós, porque no Brasil a gente ainda tem um número restrito de fornecedores. Não é que está sobrando gente, como em alguns países em crise que a gente tem na Europa, em que a gente tem indústrias que estão fechando porque não tem produção. O Brasil ainda está crescendo, a gente tem falta de fornecedor e não excesso. Então, desenvolver eles é muito importante para o grupo e é muito importante para a sociedade. Então, o que a gente faz é avaliar os fornecedores que não são bem avaliados, seja em autoavaliação ou avaliação auditada, e aqueles, claro, que de uma maneira ou de outra são promissores para a gente, seja pela parceria, seja pelo que a gente vê dos processos que eles têm, ou da vontade que eles têm, nós temos uma consultoria parceira que vai lá e ajuda eles a se desenvolver para conseguir ter uma avaliação melhor depois. Então, esse é um ponto bem importante para os 2 projetos. Não é só uma avaliação, é uma avaliação e desenvolvimento. Essa é a ideia deles. E, por fim, tem toda uma questão tecnológica envolvida, que são aqueles códigos que você tem nos produtos. Você pode tirar foto com o celular que forem mais modernos e etc., e ele automaticamente acessa toda a rastreabilidade do produto na internet. O PEC, por sua vez... Bom, isso está totalmente ligado, inclusive com um exemplo citado no documento do PPCS, que é sobre a rastreabilidade de carne, instituída aí em 2010. E aqui é um exemplo governamental, mas está totalmente ligado ao que a gente vem fazendo no grupo. E, por fim, o PEC, a gente está falando de aí, sim, todos os fornecedores de alimento dentro da cadeia de suprimento das marcas exclusivas do grupo. O objetivo cru desse projeto é que, no final de 3 anos, que eu vou explicar como é que é o processo, os fornecedores consigam ter uma auditoria internacional, por exemplo, uma GFSI.
que é de food safety, de segurança alimentar. Por que essa auditoria, a gente está falando de ter uma certificação internacional? Não tem nada a ver com uma questão de juízo de valores, é simplesmente porque essas são certificações que estão no Brasil também, elas são internacionais, mas elas estão aqui, e elas têm um monte de critérios super ligados a um bom processo produtivo, a segurança alimentar, a qualidade dos alimentos, a governança das empresas, e eles já estão aí, não tem por que a gente criar uma certificação Pão de Açúcar. Por isso a gente está falando que o objetivo final é esse, não é que a gente tenha qualquer ligação específica com esses grupos que eu pus como exemplo aqui e que a gente tenha buscado que eles sejam a única verdade. Não é isso, é meramente um objetivo que já entrega tudo o que a gente precisa. Como ele é feito? Ele é dividido em 3 ciclos, esse projeto foi lançado agora, em fevereiro, então a gente está no primeiro ciclo, que é o primeiro ano. O primeiro ciclo que a gente chamou de básico, ele se constitui através de uma avaliação feita por uma consultoria em todos os fornecedores, e essa avaliação vai desde coisas muito basilares, que infelizmente a gente ainda precisa checar, como, por exemplo, se há trabalho escravo dentro das fábricas, se há condição mínima de saúde para aqueles funcionários, etc., até questões mais técnicas sobre o processo efetivo da produção, da qualidade dos alimentos, armazenamento da matéria-prima, enfim, todas essas questões mais de governança e produção, que são aí sim mais técnicas específicas sobre um processo de fabricação de alimentos. Após esse processo, durante esse ano, nós estamos desenvolvendo, também com a auditoria, essa questão de ir ao fornecedor, que a gente acredita que sejam fornecedores que tenham potencial, e trabalhar eles para que eles se desenvolvam de uma forma ou de outra, e sejam aprovados num segundo momento, no que a gente chamou de ciclo avançado, que é o ano que vem, que é quando, além do ciclo básico completo, a gente testa mais algumas questões ligadas a food defense, que aí é um pouco mais qualitativo e subjetivo, mas que a gente está falando de riscos que existem intencionais dentro das linhas de produção. Quem são as pessoas que têm contato com aquela linha? É possível que a pessoa jogue alguma coisa naquela linha propositadamente para estragar o processo, que é um detalhe a mais, que é uma segunda etapa. Para aí sim, no terceiro ano, que a gente está falando de 2015, considerando que o processo começou esse ano, a gente ter os reconhecimentos de qualquer um desses órgãos, eu pus um exemplo, e ter esses fornecedores preparados, e aí, não só, a partir do momento que eles têm essa certificação, eles não só vão estar melhores socialmente para nós, mas eles se tornam fornecedores globais. Eles podem mandar esse produto para o mundo inteiro a partir do momento em que eles têm essa certificação. E isso também é nosso objetivo. A gente quer que os nossos fornecedores cresçam. Então, a gente quer que eles melhorem para poder se expandir e exportar produtos e tudo mais. E isso, hoje a gente está aí com auditorias, com as empresas certificadoras estão participando junto com a gente. Inclusive, tem aí um projeto paralelo que eu não trouxe, porque ele ainda é muito incipiente, com o Sebrae, para nos ajudar a desenvolver tais fornecedores. Claro que é menor ainda, porque a gente está... Mas a ideia é que todos sejam desenvolvidos, todos aqueles que querem, né? Infelizmente, a gente ainda tem fornecedores que não concordam com a avaliação, e eu simplesmente, então, não vou mais ser fornecedor, porque eu não quero mudar nada. E isso a gente, infelizmente, não tem mais ainda o que fazer, além de educar, participar de eventos que nem esse, mostrar o nosso real interesse em melhorar tudo, mas não está na nossa mão. Então, por fim, a gente teria aí dentro dos 3 pilares as nossas marcas, o nosso PEC e o nosso QDO. Eu trouxe também, só para fechar, como isso se encaixaria, vendo aí de uma outra forma, que é no processo produtivo desses produtos. Então, não olhando através dos 3 tópicos de sustentabilidade, mas sim através das 3 etapas de um processo, onde a gente tem inicialmente a preparação e uso da matéria-prima, passando pelo processo industrial, efetivamente, né? Então, que é fazer o produto, embalar o produto e ter ele pronto, e, por fim, o produto intrínseco. E quando a gente olha dessa forma, a gente consegue, através desses 3 projetos, de uma forma ou de outra, entregar alguma coisa interessante em cada uma dessas etapas. Então, a gente tem o QDO garantindo a matéria-prima lá atrás, a gente tem o PEC garantindo o processo, e a gente tem o novo de novo garantindo que intrinsecamente nos produtos, nas outras características dele, como, por exemplo, embalagem, a gente também está de uma forma ou de outra atuando. Então, na verdade, eu acho que eu dei o meu tempo. Aqui é simplesmente trazendo o final aí, um dos ditos finais aí do PPCS, que está inteiramente ligado a tudo isso, que é o objetivo de influenciar toda a cadeia e não simplesmente um ou outro pé da nossa sociedade, quando a gente fala de produção e consumo, e, sem dúvida, onde o varejo está muito introduzido, como a Samira colocou antes das minhas palavras. Então, é isso. Muito obrigado.